tem a mim, Jean-Marc, na presidência, e o Leandro na vice, a Nádia na diretoria de eventos, a Patrícia na diretoria de marketing, a Michelle na diretoria financeira e o Dairon, o nosso diretor de projetos. O nosso conselho deliberativo tem a Diane como a conselheira, a Silvina, a Odete, a Kelly e a Mirelle como vice-presidência, a Silvina, conselho deliberativo, a Luciana Fleck, e a Kelly como segunda vice-presidente, a Mirelle como conselho deliberativo. Nosso conselho fiscal, o Vando, que está como presidente do conselho, a Ivonete como conselheira, a Idelma e a Nilma também como conselheiras. E aqui aparece o conselho administrativo, onde as pessoas se repetem no cargo, à exceção da Cleide Ávila, que está aqui, que também é nossa conselheira administrativa. Aqui nós temos o nosso voluntários jurídicos, que à esquerda aqui está o Bressani, que eu acho que ele está aqui na live ainda com a gente, eu vi ele entrar, tá? E o Volney Ferreira, que é o nosso também voluntário jurídico, só que pela BRH lá em São Paulo, mas ele é da BRH Brasil. O que nós, enquanto diretoria da BRH, já fizemos até este mês de maio e pegando alguns eventos do ano anterior também. Então esses são alguns eventos que a gente fez, alguns presenciais, alguns online. Esse aqui são todos os eventos online que a gente fez até o mês passado. O nosso público que a gente teve nesses eventos que eles estavam no online, aqui quando o contexto permitia, nós tínhamos essa casa lotada no evento presencial, um pouco mais do online. E hoje aqui nós temos a Tatiana Matos, que ela vai nos falar um pouco sobre educação corporativa, de um trabalho que eles têm realizado, Cicobi Brasília, que eu acho que alcança o Brasil inteiro, tá? E aí daqui a pouquinho ela vai se apresentar e daqui a pouco ela vai entrar no evento. Estamos por trazer aqui uma live com uma instituição de psicologia, que é o CEF. Eles vão estar conosco no mês que vem, se eu não me engano. A ONG, Impes, que são grandes empresas que atuam no mercado nacional. Esse projeto Dia Mundial da Saúde, ele está no nosso radar, mas como ele está muito grande, a gente está analisando a possibilidade de realizá-lo mais adiante. Estamos trazendo também grupos de estudos que estamos elaborando como será conduzido esses grupos de estudos para associados, convênios com faculdade que já está em via de fechamento e cursos com descontos para quem é associados à BRH. Aqui alguns benefícios de ser associado. Desconto nos fóruns da BRH Brasil 2021, acesso aos conteúdos da ABRH Digital, que tem conteúdo bastante, assinatura da revista Melhor e participação nos grupos de estudo, que será em breve, desconto em graduações na área de recursos humanos online, e a instituição que nós estamos fechando com elas, ela já tem a nota máxima no MEC, e 50% de desconto em cursos e em fóruns. O valor para você se associar hoje, esse mês de maio, é de R$ 205. E se você optar por pagar via Pix, você tem 10% de desconto. E aí vamos fazer uma conta rápida. Se você está pensando em ir para o CONAR este ano, que já está confirmado e vai ter, tá? Ele vai ser online. O que você vai pagar de anuidade vai voltar para você 4 ou 5 vezes em desconto financeiro, só porque você é um associado da BRH. Então, quem está pensando em participar do CONAR, vale a pena, porque o desconto lá é muito grande. E aí, quem quiser se associar, está aqui os nossos contatos. E mais do que isso, mais do que se associar, vem ser um voluntário à BRH. Vem somar conosco, vem construir conosco. A gente está precisando de pessoas que queiram construir, fazer uma BRH gigante que Mato Grosso merece, e o convite está aberto para todos os senhores que desejarem estar conosco. E agora, deixa eu só encerrar aqui. Nós vamos passar a palavra para a nossa convidada de hoje,
que é a Tatiana Matos, que é do Sicoob. Ela vai se apresentar e já vai dar entrada no assunto. Então, Tatiana, é contigo, projeta a sua tela, se apresenta, daqui para frente é contigo. E aí, uma dica para os nossos convidados. Ela vai desenvolver o tema e ao final, daqui a 40, 45 minutos, ela vai abrir um espaço para nós, para pergunta e resposta. Então vá anotando suas perguntas para que a gente possa, no final, ter um bom bate-papo com ela. É contigo, Tatiana. Jean, obrigada, viu? Obrigada, Paty, também pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente falar sobre educação para o nosso povo é demais, né? Então, estamos aqui no meio de vários especialistas, né? Então, falar um pouquinho sobre gente com quem trabalha no dia a dia com gente é bom demais, viu? Então, obrigada mesmo. É um prazer enorme. Estar aqui rapidamente compartilhar minha tela e vou pedindo para vocês licença já. Espero não falar. Não tenho a mínima intenção em ficar dando aula, nada disso, pelo contrário, até porque sabemos que temos muitos colegas aqui, né? Então, a ideia é só dar uma passada, né, sobre alguns conceitos, alguns conteúdos que são interessantes, que a gente utiliza aqui na nossa universidade corporativa. Paty, só me dá um ok, Paty, Jean, se já está compartilhando a tela. Está projetado, Tati. Tá? Legal. Bom, então a nossa ideia aqui hoje é que a gente converse um pouco sobre educação, mais precisamente educação corporativa e cooperação, né? Qual que é esse tipo de ação que nos conecta. E aí, portanto, eu vou começar me apresentando rapidamente, né? Então, meu nome é Tatiana Matos, Matos com muito orgulho, né? Porque sou aí uma pupila de uma pessoa incrível que me formou em toda essa questão de ser apaixonada por gente, de ser apaixonada por gestão de pessoas, ser apaixonada por RH, né, que meu pai é consultor, então aprendi muito com ele, né, que psicólogo também, então fui atrás de todo esse processo, né, então sou psicóloga com muito orgulho, carrego esse sobrenome com muito orgulho também. Sou casada com o Hugo, né, que ganhei como um dos maiores parceiros de vida, né, que poderia esperar, um pai incrível. E sou mãe dessas 3 delícias, que é a Amandinha, com 12 anos, a Lilica, né, que é a Alice, com 7 anos, e o Emanuel, que está com 2 aninhos. Né? Então, apaixonada por gente, apaixonada por família, apaixonada por gestão de pessoas, apaixonada por psicologia e me apaixonei também pelo cooperativismo. E aí não tem como a gente não encontrar propósito no que a gente faz quando, de fato, a gente ama muito o que a gente faz. Né? Então, trabalho hoje no Sicoob, eu atuo com gestão de pessoas há pouco mais de 20 anos. No Sicoob, esse ano, em novembro, 16 de novembro, eu completo 17 anos, e aí comecei minha trajetória no Sicoob como analista de gestão de pessoas, na época, lá quando entrei em 2004, fui galgando, trabalhando, né, toda uma parte de carreira interessante em todo o processo, e aí hoje eu estou como superintendente de educação corporativa, assumi durante 10 anos a gestão de pessoas mesmo da instituição, e aí fui convidada para assumir em 2005 a Universidade Corporativa do Sicoob, né? 2005 não, desculpa, 2015. E que é um projeto belíssimo, né? O cooperativismo financeiro, para quem não conhece, ele operacionalmente, uma cooperativa de crédito, ele funciona exatamente como um banco, né? Então, a gente tem os mesmos serviços e produtos que qualquer instituição bancária tenha, né? Então, desde concorrente a consórcio, seguro, enfim, tudo igual. E, portanto, somos um sistema altamente regulado, né? Porque a gente tem a regulação do Banco Central. E temos um nível de exigência grande em relação à capacitação do nosso pessoal, enfim, até para que a gente esteja de acordo com toda essa questão normativa e legal que o Banco Central impõe as instituições financeiras. Mas, mais do que qualquer coisa, o cooperativismo, de fato, é um bichinho que, quando pica a gente, né, Paty? É difícil do sangue não ficar verde, porque realmente
muito apaixonante, é você trabalhar em prol de um movimento que, de fato, tem como grande foco mudar a vida das pessoas, né? Então, para nós que somos aí pessoas que acreditam muito no desenvolvimento humano, perceber o bem que o cooperativismo faz para a nação, que faz para a sociedade, que faz para a comunidade onde as cooperativas fazem parte, aí realmente é um grande... não tem como não dar match, né? Não tem como não dar certo. O Sicoob, aqui no Brasil, nós temos 3 grandes sistemas cooperativos, né? O Sicoob é um deles, é o maior deles, por enquanto. Nós temos 45.915 colaboradores e dirigentes que fazem parte de todo esse sistema, e atendemos 5 milhões, né, e 100 mil cooperados, espalhado no Brasil todo. Então, como é que é rapidamente como que a gente está organizado enquanto instituição? Nós temos 372 cooperativas singulares, que têm as suas agências, que funcionam como agências bancárias, que é o porta para a rua mesmo, onde a gente atende os nossos cooperados. Então, são 3.480 agências. Mais da metade dessas agências estão em municípios que banco nenhum tem intenção de estar, justamente pelo fato do cooperativismo financeiro ter um grande foco na transformação do município, na transformação da comunidade. Nós temos 16 cooperativas centrais, né? Essas cooperativas centrais são espalhadas também por todo o Brasil. As cooperativas centrais regulam essas cooperativas singulares e são reguladas pelo Centro Cooperativo Sicoob, que fica aqui em Brasília. Então, aqui em Brasília é o que a gente fala que é o terceiro nível do cooperativismo, né, que a gente é formado, então, por uma confederação, um banco cooperativo, né, e aí temos a Universidade Cooperativa, o nosso Instituto Sicoob, administradora de consórcios, enfim, para fazer com que tudo de fato faça sentido e a gente faça uma entrega diferenciada para o nosso cooperado, fazendo com que ele receba absolutamente todos os serviços e produtos financeiros que ele teria em qualquer banco. Então, essa é a estrutura que hoje a nossa universidade corporativa tem como público. O Sicoob, ele tem como propósito conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Então, temos um foco enorme na inclusão financeira, né, na cidadania financeira, sim, é o nosso grande core, né? Temos como visão ser referência em cooperativismo, para que a gente consiga promover, então, o desenvolvimento econômico e social das pessoas e das comunidades. Então, aonde há cooperativa, há uma devolução direta para o cooperado, uma devolução direta para a comunidade aonde aquela cooperativa se encontra, né, e, portanto, o foco, de fato, no desenvolvimento social, né, daquela comunidade é realmente gigante. Temos como missão promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação, né? Então, por meio da cooperação, queremos sim ser a melhor escolha para o nosso cooperado, queremos sim promover o melhor tipo de experiência possível para o nosso cooperado. Então, essa é a nossa grande identidade institucional e sistêmica, né? Então, todas essas cooperativas que eu falei para vocês, temos uma grande beleza e que também é um grande desafio, que é o fato de sermos independentes. Então, quando a gente fala em Sicoob, a gente está falando em quase 400 empresas juntas com um fim comum, com um objetivo comum, né, que é, de fato, fazer parte desse sistema e atender da melhor maneira possível, fazendo com que a marca seja cada dia mais forte, enfim, para que a gente possa, de fato, representar o cooperativismo no Brasil. Por que a educação, então, é tão relevante para o modelo de qualquer tipo de cooperativa, né, para qualquer modelo cooperativo? Primeiro, pelo simples fato, assim, da gente entender um pouquinho o que é a cooperação, né? E aí, quando a gente vai entender um pouquinho, vamos lá atrás, da origem da palavra cooperação, ela vem do latim, né, cooperare. A gente sabe que toda palavra de latim, quando começa com co, significa junto, né, operare é esforço, é trabalho. Então, a cooperação nada mais é do que trabalhar junto. É, de fato, a gente buscar estar junto em prol de um esforço diferente, de um benefício diferente, de uma mutualidade diferente. Educação, da mesma maneira, quando a gente olha também a origem da palavra educação no latim, ela vem do educare, né? Então, ele, tirando, né, o prefixo aí do de fora ou exterior, e do sere como guiar, instruir, conduzir. Então, portanto, a gente utiliza a ideia da educação sempre com o foco de guiar para fora,
né? Então, como que a gente faz com que a pessoa se perceba primeiro interiormente para que consiga conduzi-la no mundo exterior, de fato, para que ela consiga fazer as melhores escolhas, para que ela consiga produzir os melhores comportamentos, para que ela consiga ter o melhor desempenho, né? Então, quando a gente fala em educação e cooperação, a gente está sempre falando em algo que, de fato, nos conecta, que a nossa ideia, então, é a compreensão das atitudes, né? Aqui a gente brinca muito com o chá, que aqui temos vários mestres, né, que entendem muito melhor do que eu sobre o chá, que a gente brinca com um chá invertido, no qual, para nós, o mais importante é que, de fato, a atitude seja à frente de tudo, né? Então, por meio de uma atitude super coerente, por meio de uma atitude baseada, de fato, nos nossos princípios, e uma das coisas que é mais relevante no cooperativismo é que é um movimento forjado, amparado, baseado em 7 grandes princípios, né, que norteiam todos os valores que nós temos, e, portanto, nós esperamos que o nosso empregado no Cicobi ele seja diferenciado, né? Então, a gente espera que na hora que ele está ali de frente para o nosso cooperado, a gente não fala em cliente, a gente sempre fala cooperado, porque a relação cooperativa-cooperado é uma relação de dono, né? Então, a gente, de fato, precisa fazer com que o nosso empregado entenda todo esse diferencial, né? E tenha uma postura, um comportamento, uma atitude que, de fato, o identifique, né, e o diferencie de qualquer outra instituição, pelo fato dele estar atendendo ali diretamente o dono do negócio, né? Então, a gente acredita que a gente precisa estar ali com foco em desenvolver novos comportamentos, sempre iniciando com o processo de atitude. Obviamente, desenvolvendo habilidades fundamentais e importantes no dia a dia dele, e, obviamente, o conhecimento como a mola propulsora de todo o processo. Então, como eu falei, valores são fundamentais para qualquer movimento cooperativo, né? E quando a gente usa educação e cooperação, né, e a gente utiliza aquela ideia da ação, é justamente para deixar claro uma escolha. Então, da mesma maneira que a educação, ela prevê uma escolha em eu partilhar o que eu tenho, em eu partilhar o que eu tenho de melhor em prol do desenvolvimento do outro, a cooperação é a mesma coisa. Eu abro mão do meu para o nosso, né? Então, por isso que a gente acredita que educação e cooperação têm 100% de vínculo entre si, entre eles, e que, de fato, né, eu acho que seria aí a nossa grande resposta para todo esse movimento de mundo que a gente hoje em dia tem vivido, e precisa cada dia mais estar buscando essa essência, essa conexão da importância do ser humano como centro de tudo, né? E outra coisa importante da gente trazer é que o cooperativismo ele é uma sociedade de pessoas para pessoas, né? Então, na hora que a gente se une com o objetivo único de todo mundo ser maior do que é como a própria origem da palavra cooperação fala. Então, é de fato trabalhar junto, né? Então, como que a gente consegue inspirar o nosso pessoal para conseguir estar traduzindo isso, para conseguir estar vivenciando tudo isso, para conseguir estar colocando toda essa paixão, toda essa crença, toda essa garra de que eu vou mudar o mundo sim, eu vou mudar o Brasil sim, por meio de processos mais cooperativos, né? Por meio de uma justiça financeira de fato real, por meio de uma cidadania financeira, por meio da educação financeira da população, né, da qual a cooperativa faz parte, enfim. Esse é o nosso grandíssimo desafio dentro da universidade corporativa. E que, portanto, a gente faz isso tudo por meio de 4 grandes escolas, que é o nosso sistema formal de educação corporativa. E aí a gente tem uma escola específica de liderança e governança, na qual a gente está ali inspirando, né, os nossos líderes, inspirando os nossos conselheiros, por meio de desde da certificação que a gente tem para conselheiros, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, até o desenvolvimento dos nossos executivos, por meio de parcerias com a Fundação Dom Cabral, até todo o trabalho, o esforço de fazer com que as pessoas entendam o fenômeno da liderança como algo altamente necessário, como um fenômeno 100% relacional, que faz total sentido para ser desenvolvido ali no dia a dia. A liderança no cooperativismo, ela precisa ser exercida no dia a dia, não só entre
entre as nossas equipes, mas também, principalmente, com o nosso público externo, né, e, portanto, com a nossa comunidade. Então, é fundamental que a gente esteja também inspirando todo o processo dessa liderança responsável, dessa liderança que inspira, né, dessa liderança cidadã, né, que tem um conceito muito interessante que esse meu mestre aí que eu contei para vocês inicialmente também trabalha bastante, que é a gente entender o nosso papel, né, de fato entender a nossa responsabilidade em qualquer relação que a gente tenha no dia de trabalho. A gente tem uma escola de cooperativismo, cultura e cidadania, que a gente chama da escola dos 3 Cs, que é fundamental, porque a essência, o nosso DNA, é a compreensão do que é cooperação, é a compreensão da importância da cultura, da cooperação, da cultura organizacional do Sicoob, do ser cidadão, não só um cidadão no país que nós estamos, mas também um cidadão organizacional. Então, precisa trabalhar essa escola também ali muito na questão da inspiração e de trabalhar esses valores, esses princípios. A nossa escola de excelência nacional, ela traduz o dia a dia mesmo, então aqui a gente está trabalhando todos os processos internos, as normas, o dia a dia, o que o caixa faz, como ele faz, que tipo de sistemas que ele utiliza, como utiliza, por que utiliza, e a nossa escola precisa ter uma pegada legal de inovação, uma pegada importante de transformação digital, uma pegada importante realmente de compreensão de negócios, porque ninguém vende o que não compra, ninguém vende o que não conhece, né? Então é fundamental que o nosso pessoal entenda o que é fazer negócio no Sicoob, o que é fazer negócio numa realidade cooperativa, num ambiente altamente competitivo, infelizmente, em termos de mercado, né, que é o mercado financeiro, mas sendo diferente na relação comercial, né, com a sociedade. Bom, a gente faz tudo isso por meio daqueles conceitos básicos do nível de proficiência, né, que todos aqui, tenho certeza, conhecem muito bem, que é a ideia, então, é essa ideia que a gente utiliza nas jornadas de aprendizagem que a gente desenvolve, olhando o processo de aprendizagem, desde a conscientização até o exemplo. Então, a gente começa com processos como trilhas básicas online, né, que é todo o processo de conscientização daquele comportamento, conscientização daquela competência que eu preciso desenvolver, daquele conhecimento que eu preciso adquirir. Logo depois eu venho para o processo de aquisição disso tudo, né, por meio de trilhas um pouco mais técnicas, né, e depois a gente já vai, então, inserindo programas que já são mais ao vivo, programas técnicos de formação, para que saia da aquisição e passe para a aplicação, de fato, no dia a dia de trabalho, e aí sim aquela pessoa passa a ser exemplo no que faz, né? Aí passa então a fazer algo que não é tão simples, gostaríamos que fossem todas as instituições, que é o partilhar, né? Que é o partilhar experiência, que é o compartilhar conhecimento, que é o cooperar, né, em prol do desenvolvimento. Então, a ideia que nós temos é, de fato, sair da conscientização até tornar o nosso empregado como um grande exemplo. O que nós temos esse último ano agora, esses últimos 5 meses, né, que esse aqui foram os dados mais novos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, naquele universo de 45 mil pessoas, entre dirigentes e colaboradores, né, empregados, nós capacitamos meses 40 mil pessoas, 390, todas capacitações online, e tivemos aí 98.911 cursos realizados por eles, né? Hoje o nosso portfólio é formado por 265 cursos, todos eles feitos em casa, não vou falar todos, porque a gente tem várias parcerias, mas 70% do nosso portfólio é feito dentro de casa, justamente para a gente estimular o nosso empregado a compartilhar o conhecimento. É o nosso talento interno traduzindo e formando outros talentos internos. Então, para a gente, o aprendizado, o conhecimento que a gente transforma aqui dentro, né, para que, de fato, o nosso próprio colaborador ensine o nosso próprio colaborador. Temos hoje 63 trilhas disponíveis, trabalhamos em vários canais, então, além do LMS, que a gente trabalha para desenvolver todos esses cursos, para disponibilizar todos esses cursos, nós temos um MOB, que é um app, né, que esse app ele foi criado em 2018 para gerar maior proximidade com o nosso cooperado,
foi super usado em 2020 e agora 2021, inclusive para a realização de assembleias virtuais e tal. Então, é a forma, inclusive, da gente chegar até o cooperado, porque na Universidade Corporativa do Sicoob a gente trabalha olhando os 45 mil empregados, mas também olhando o nosso 5 milhões de cooperados. E vamos agora, no segundo semestre desse ano, abrir soluções educacionais, abrir cursos, abrir o nosso portfólio também para atender a comunidade, junto num projeto lindo que a gente está desenvolvendo junto com o nosso Instituto Sicoob, né? Então, é realmente cooperação na veia, né? Aqui foi só para trazer para vocês, assim, como é que veio, nesses últimos anos, como é que tem sido a nossa caminhada, né? Então, estamos aí desde 2015, como eu falei para vocês, mas só trouxe esses últimos 3 anos com esse primeiro semestre aí para mostrar como que tem evolução. Obviamente, em 2020 tivemos um grande boom, né? Que vocês vão ver aqui, com 818 mil capacitações realizadas. Essas capacitações realizadas, como eu falei, 100% online, ou síncronas ou assíncronas, né? Já esse início de ano, já estamos, não chegamos nem ainda nos 6 meses finais, mas já estamos basicamente com a metade do ano passado, né? Já quase realizado em termos de ações educacionais, que isso é o movimento de pandemia, esse movimento da própria educação online, nesse momento aí de isolamento, acabou nos trazendo, né? Então, que a gente realmente acabou incentivando e investindo muito mais na educação à distância. Hoje temos, como eu falei, soluções educacionais, né, que são, então, disponíveis, né, que estão disponíveis para todo o nosso pessoal aí de norte a sul no Brasil. Temos, obviamente, N desafios e N oportunidades quando a gente fala no processo de educação corporativa dentro da nossa realidade. O primeiro desafio, que não é desafio do Sicoob, não é desafio da Universidade Corporativa do Sicoob, é desafio de cada um de nós, é desafio de todas as empresas que recebem esses empregados, esses funcionários, esses colaboradores, né, para entrarem nas empresas, que é, de fato, a gente conseguir apoiar a educação, né, que nós temos no país. Então, não é simples, a gente não recebe pessoas 100% prontas, a gente precisa ensinar matemática, sim, a gente precisa ensinar português, sim, a gente precisa acabar complementando uma educação que tem ainda graves desafios dentro da nossa realidade do nosso país, né? Então, isso, todo mundo que trabalha com recrutamento e seleção, tenho certeza absoluta que vive esse tipo de dificuldade em maior ou menor medida, né, quando a gente, a depender do lugar do país que a gente está, em lugares que sejam um pouco mais de interior ou não, enfim, temos muitos Brasis dentro do nosso país, portanto, é um grande desafio para nós todos, né, que temos a responsabilidade de desenvolvermos as pessoas, de começarmos quase que no beabá, né? Então, eu acho que não há nenhuma universidade corporativa que consiga se desenvolver uma base social mínima, né, para apoiar esse processo, que é um processo ainda que nós temos, né, enquanto país. Além disso, vivemos hoje, nessa realidade atual, que é dois modelos aí brigando muito, né? A gente, no século XXI, mas ainda com uma cabeça de uma educação muito antiga, ainda com quase o dá licença que eu preciso ir ali ao banheiro. Então, ainda temos muito a coisa do controle dentro da educação, mesmo inserindo tecnologia ao máximo, né, como a gente tem feito. Então, a gente conseguir conviver com o modelo dos currículos que temos hoje nas escolas, ainda, principalmente nas escolas, né, mais escolas públicas, escolas menores, assim, do modelo muito mais antigo, que ainda está fazendo toda essa tradução para o novo, não é muito simples, né? Então, a gente pegar professores que vêm de uma cabeça muito diferente, de uma cabeça muito antiga, né, para conseguir entender toda essa revolução e essa loucura que está sendo, né, essa quarta revolução industrial que a gente está vivendo. Né? Então, como é que a tecnologia ela nos apoia, como é que a tecnologia nos dificulta, né? E como, então, a gente consegue trabalhar também esse desafio do antigo e do novo. Antigamente era muito simples, a gente falava,
a fase escolar, né, a vida escolar que nós temos, né, pegando desde o iniciozinho até a gente fechando uma universidade, né, o que a gente aprendia ali na nossa vida escolar, ela era muito, muito usada, né, era muito útil para a nossa vida profissional. Então, a gente tinha uma realidade de o que eu aprendi na escola, eu utilizo boa parte, eu utilizo 80% dela, 90% dela no meu dia a dia de trabalho. Passamos quase todo realmente nessa pegada, né, nesse foco. Então, a gente, obviamente, tinha um conhecimento a ser posto, né, mas era um conhecimento ainda pequeno, e a gente tinha um conhecimento novo a ser adquirido, obviamente, com toda essa evolução que nós tivemos, né, em todas essas grandes evoluções aí na indústria, mas o conhecimento não era tão novo ainda, não era tão necessário ainda, a gente usava muito o que a gente aprendeu no nosso dia a dia de trabalho. Hoje, a gente olhando o século outros 500, né? Então, a gente colocou a mesma pegada em relação à educação, né, o que a gente está ali vivendo, vivenciando na nossa vida escolar. Hoje, o que a gente utiliza do que a gente aprendeu nas escolas é muito menor, né? Quando a gente traduz isso para o nosso dia corporativo, a gente tem muito mais conhecimento a repor, então traz para um desafio ainda maior para as universidades corporativas, né, para as áreas de gestão de pessoas com treinamento corporativo, né, então a gente de fato precisa repor muito mais conhecimento, mas mais que isso, na mesma medida que a gente precisa repor conhecimentos, nós precisamos gerar conhecimentos novos, né, então hoje em dia, de fato, o desafio da educação, ele vai cada dia aumentando, né, por conta de toda essa evolução que a gente tem percebido e tem vivido com a transformação digital. E aí, para piorar tudo, né, toda essa realidade, veio essa pandemia absurda, mudou tudo, né, para todo mundo, de fato, o mundo inteiro. A gente teve que aprender da noite para o dia, o que a gente já estava se preparando enquanto modelo, né? A gente já estava vivendo uma transformação, saindo do modelo antigo para o modelo novo de educação, várias escolas devagarzinho indo nesse processo de criatividade diferente, de maior engajamento para as crianças, de maior motivação, de maior responsabilidade e protagonismo, só que, de repente, a gente foi obrigado a ensinar as crianças a serem desenvolvidas 100% olhando para a tela de um computador, professores sem condição, ninguém foi treinado para aquilo, então você sai treinando desesperadamente, né, esses professores para uma nova tecnologia, para uma nova realidade, para um novo tipo de motivação de aluno, para um novo tipo de engajamento. E aí, a gente sabe muito bem o que a gente está vivendo de 2020 até agora. Então, de novo, falar hoje educação na pandemia é uma grande dificuldade, é uma grande dificuldade de desenvolvimento, porque a gente tem uma realidade de pessoas exaustas, porque trabalharam o dia inteiro em frente à tela e precisam estudar em frente à tela, né? Professores no nível de ansiedade e de estresse absurdo, porque muitas vezes, imagine, né, eu tenho uma filha de 7 anos, como eu falei no início, então você vê uma criança sendo alfabetizada online, não é nada simples, não é nada simples. Então, a gente tem a beleza, a tecnologia a nosso favor, né, a gente se saindo do outro lado, como o ser humano, graças a Deus, sempre consegue fazer de forma perfeita, mas com várias dificuldades que isso tudo vai trazendo para a gente. Né? Então, em educação corporativa, você receber pessoas exaustas, né? Pais e mães que não aguentam mais acompanhar a vida escolar dos filhos, porque é altamente estressante, no meio do dia a dia de trabalho, né? Ainda eu estou aqui com o computador à minha frente, no meio de uma reunião, com o computador ao meu lado, com minha filha sendo alfabetizada. Então, isso não é simples, né? Então, a gente fica no nível de estresse realmente absurdo, no nível de dificuldade de foco absurdo também, para estimular o nosso colaborador, o nosso empregado, a de fato escolher o que ele precisa se desenvolver para ter o melhor desempenho. Hoje em dia, a gente chega na internet, faz qualquer curso de Harvard, né? É fácil, né? Você não sabe nem qual o nível qual o nível dos assuntos que estão ali,
para você na internet, né? A gente tem curso no Instagram, a gente tem curso no YouTube, a gente tem curso em N universidades diferentes, a gente tem Magazine Luiza, né, com uma estrutura gigante, cada dia maior de educação, e a gente precisa ajudar o nosso colaborador a escolher, né, o que faz sentido para o dia a dia dele, porque o ser humano tem dificuldade de foco. Então, portanto, ele quer tudo, né? Fica naquela ansiedade de que eu sei pouco, eu preciso saber cada dia mais, né? Enfim. Então, esse momento de pandemia não está sendo muito simples. Mas não só por conta desse processo todo da gente trabalhar mais forte no online, mas também porque a nossa concorrência mudou totalmente, o nosso cliente mudou completamente, né? Então, hoje, a gente tem um aluno que está sendo formado por uma forma completamente diferente do que nós fomos, né? E que está sendo estimulado a várias questões assim, cinematográficas por meio dos jogos online, né, que vem realmente mudando toda a forma das nossas crianças perceberem algumas coisas importantes, né? Então, hoje a gente fala que o nosso maior concorrente é Netflix, o nosso maior concorrente é o Game of Thrones, são jogos ali, né, que o pessoal realmente está se relacionando, né, jogando aqueles campeonatos enormes, né, para de fato se divertir. E aqui, rapidamente, só para mostrar um pouquinho para vocês do que isso gera para a gente também em relação a desafios, ao nível de experiência do nosso aluno poder viver, né? Eu trouxe para vocês aqui rapidamente um trechinho de como é que foi no final do ano passado, final de 2020, a abertura desse campeonato, League of the Legends, né, que é um jogo, que ele teve uma audiência maior que a final da NBA, só para vocês terem uma noção, né? E aí vamos passar aqui muito rapidamente. When the world is calling out your name, I'm begging you. Né, de intenção, desculpa que eu estou passando, e esse é o nível de, deixa eu voltar para cá só para não perder o fio da meada, e esse é o nível de interesse, esse é o nível de experiência que o nosso aluno passa a querer, né? Ele não quer nada mais do que efeitos cinematográficos, né, no qual você está ali numa abertura de um campeonato de jogos online com um dragão real ali, né, 3D, enfim, e aí N outras realidades, quando a gente vê todo esse processo de a gente fazendo parte de alguns seminários, alguns grandes congressos, uma pessoa e ao lado o holograma do outro, coisas que a gente olhava para trás e falava, gente, isso nunca vai acontecer, né, coisa de Jornada das Estrelas, de qualquer história, menos de realidade. Então, a gente acaba pegando um nível de tensão diferente, um nível de exigência diferente, porque, de fato, o nosso público mudou. E isso, para a educação corporativa, não é nada fácil, porque a gente não pode estar fazendo um curso normal, um videozinho normal, porque o que ele quer é ser muito encantado, o que ele quer é não só, obviamente, ter o conteúdo, mas hoje ele encontra o conteúdo aonde ele quiser na internet, ele quer ter o conteúdo vivendo uma experiência diferente. Então, estamos num ano que talvez seja um dos anos mais difíceis para a educação nesse quesito experiência, gerar uma experiência diferente, né? Então,
esse não é o meu desafio, como eu falei, é o desafio que nós todos estamos vivendo nessa busca, né, por obter foco, por obter atenção das pessoas que trabalham conosco. Temos ainda um grande desafio, aí é um desafio muito Sicoob, que é ensinar cooperação. E a gente está vivendo hoje toda essa dificuldade, né, no meio da pandemia, enfim, o que seria hoje se a gente tivesse as pessoas de fato, as nossas farmacêuticas de fato aí cooperando em relação à vacina e não naquelas buscas absurdas de que a patente tem que ser minha ou daquela ou não sei o quê, não interessa a patente. O que a gente precisa nesse momento é cooperar, o que a gente precisa nesse momento é se juntar para que a gente salve o planeta, para que a gente salve a humanidade, para que a gente salve as pessoas, né? Então, falta muito esse olhar do todo, ainda, infelizmente, né? Então, por mais que a gente ache, não, cooperação é natural, porque o ser humano, ele precisa estar junto, sim. O ser humano junto, ele diminui toda a ansiedade emocional que ele tem, né? Então, ele precisa estar junto. Quando a gente vai lá olhar todo o conceito de, quando a gente começou lá, 300 anos luz atrás, a gente se tornou cidade, assim, se tornou comunidade, a gente aprendeu a cooperar. Cooperar para buscar comida, cooperar para buscar se proteger e assim por diante, né? Só que, infelizmente, a cooperação, ela aparece nos momentos de dificuldade, muitas vezes, e não é tão normal. Se a gente conseguisse estar ensinando cooperação para as crianças na escola desde pequenos, isso fosse currículo de todas, obrigatório de todas as escolas, teríamos muito mais facilidades, né, no dia a dia, nos relacionamentos entre as pessoas, não tenho dúvida nenhuma. Então, o desafio da gente receber uma pessoa também, por meio do recrutamento e seleção, que venha de uma cabeça de competição, porque ela teve que ser melhor na escola, porque ela foi cobrada pelas melhores notas, ela teve que ser melhor na faculdade para ela poder entrar lá no vestibular, ela teve que ser melhor no processo seletivo para ela ser escolhida e entrar naquela instituição, ela precisa ser melhor no dia a dia, inclusive para que ela tenha o desempenho dela, a própria gestão de desempenho, ela precisa ser melhor que o outro. Então, a gente está precisando ensinar cooperação para pessoas que, infelizmente, aprenderam a competir, né? Que tem muito mais a coisa do eu preciso ser melhor do que o outro, né? E aí a gente tem uma crença muito grande que vem muito da abordagem do Simon Sinek, que no novo livro dele, O Jogo do Infinito, ele traz, né, que é muito conceito, em vez de competir, o conceito muito mais da gente não buscar ser melhor que o outro, e sim buscar ser melhor que nós mesmos. Então, aquela busca constante que o ser humano tem de ser sua melhor versão. Então, em vez de eu competir com outra instituição, em vez de eu competir com outra pessoa, em vez de eu competir com outra marca, eu vou competir comigo mesmo no sentido de eu vou ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Então, se a gente conseguir desenvolver muito mais esse conceito de propósito, esse conceito do porquê, né, que eu estou nessa instituição, que eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, enfim, a gente teria, de fato, relações muito mais honestas, né, relações, de fato, que todo mundo buscando pelo bem comum, né? Então, é um grande desafio para a gente no Sicoob restartar, sabe, a cabeça do nosso pessoal. Por mais que seja importante essa questão da concorrência, não tem jeito, é o capitalismo, mas a gente precisa restartar a mente do pessoal que está conosco para que, de fato, a gente consiga, sim, ter um conceito de valor competitivo, no sentido de competitividade de talentos, sabe? A competitividade muito mais no sentido de valor agregado ao negócio, e não da competição acirrada que a gente tem, na qual conhecimento é poder, então se é poder eu quero mais para mim e menos para você. Né? Então, se é conhecimento é poder, quanto mais poder eu tenho e não divido com você, melhor vai ser para mim no meu dia a dia, e sim eu vou crescer e você não. Infelizmente, a gente sabe que as relações humanas nas instituições, elas são muito baseadas nisso, né? Eu preciso ser melhor que você. E isso é uma dor, né? Então, isso é um grande desafio para o cooperativismo, né? E eu acho que hoje a sociedade clama por cooperação, sabe? Eu acho que hoje o mundo clama por cooperação. Enquanto a gente não entender que a gente precisa, sim, ser cada dia mais cooperativo entre a gente e dividir muito mais, partilhar,
né, no sentido de compartilhar mesmo as coisas, mais difícil, né, vai sendo. E então depois fica aqui a dica para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é incrível esse livro, super facinho, super gostoso de ler, e ele vai falando muito sobre o jogo do infinito, no qual não tem ganho, não tem um ganhador e um perdedor. É aquela relação básica que a gente sabe muito bem enquanto RH, o tanto que é importante, que é a relação do ganha-ganha, né? Então, nós vamos ganhar juntos, né? E aí, portanto, quando eu estiver falando em competição, eu estou falando em ser melhor do que eu mesmo e não em ser melhor do que outro. Mas o lado bom disso tudo é que a gente percebe hoje todas essas questões voltadas para todos os trabalhos que Davos tem feito, né, por meio do Fórum Econômico Mundial, e que cada ano tem sido mais inserido a noção de ser humano, cada ano tem sido mais inserido a noção da importância da gente voltar, muitas vezes porque a gente deixou lá atrás, né, que a importância da gente ser cada dia mais homem, cada dia mais gente, né, e aí, portanto, a gente percebe agora, né, no Davos 2021, a gente vai ter 7 grandes eixos incríveis, né, que são eixos que vão se complementando aí todos os anos. Então, a gente vai estar junto no movimento que é um movimento de alta cooperação entre instituições privadas e instituições públicas do mundo todo, que o Fórum de Davos nada mais é do que isso, né, e aí a gente pensando, né, essas instituições pensando como salvar o planeta. A gente precisa ter ações sustentáveis, reais, né, para que a gente consiga salvar o planeta de todos os problemas que a gente está tendo relacionado a questões climáticas, etc. A gente precisa ser capaz de discutir economias mais justas, né, então, o que a gente pode e precisa fazer para, de fato, fazer com que a inclusão financeira ocorra. A gente precisa trabalhar a tecnologia, sim, mas a tecnologia do bem, a tecnologia para o bem, né, então, é como utilizar a tecnologia a nosso favor. O futuro do trabalho, que é falar, né, e todo ano eles trazem para a gente aquelas tendências, né, de quais vão ser as competências, né, para o ano seguinte, enfim, qual que é o futuro do trabalho, o que a gente espera nas relações trabalhistas, o que a gente espera nas relações de liderança entre as pessoas. Empresas mais justas, né, portanto, inclusive com relações mais justas, o futuro cada dia mais saudável. Então, o que a gente tem de adoecimento, principalmente de 2020 para cá, vocês sabem muito disso, né, o tanto de gente com depressão, o tanto de gente com problemas muito sérios emocionais por conta do isolamento, por conta do medo de perder o emprego, por conta do medo de morrer, né, e hoje qualquer coisa, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de encontrar as pessoas que a gente ama, né, então a gente precisa restartar, né, tudo isso, né, na cabeça das pessoas. Além da própria geopolítica, que é a questão da gente estar aqui, o que a gente chama, um dos princípios da cooperação que a gente tem, que é a intercooperação, eu vejo esse além da geopolítica muito como processo de cooperação, que é como as empresas vão se ajudar, como as empresas vão se apoiar para realmente mudar, né, essa forma da gente ver o mundo e, de fato, dar um sentido diferente para a humanidade. Então, eu vejo assim que hoje a gente tem, sim, N desafios, né, mas grandes oportunidades. E quando a gente fala nas competências que a gente teve agora desenhadas para 2020, né, lá em Davos, a gente tem basicamente aquelas competências para que a gente domine as capacidades tecnológicas, então desde como usar as tecnologias que vêm, e são N tecnologias diferentes, que a gente precisa estar ali o tempo todo aprendendo e reaprendendo, processo de design e programação, hoje eu vejo minhas 2 filhas tendo aula online e aprendendo a programar, né, meio de uma disciplina que chama coding, isso é incrível. Qual vai ser esse tipo de profissional que vai entrar no mercado de trabalho daqui a pouco tempo, né? Então, ele já vem com uma cabeça diferente, né, para essa capacidade tecnológica, então já vem com raciocínio sobre de problemas de forma diferente, análise e avaliação de sistemas, porque eles aprendem, de fato, a programações simples, né, um foco absurdo na experiência do usuário. Então, quando a gente mostra lá a questão do League of Legends, eles querem ter uma coisa de experiência do usuário, e a gente tem buscado isso muito em RH, né? O que a gente pode fazer para traduzir, para trazer uma experiência cada dia mais interessante para o usuário, para engajá-lo, né? Então, a experiência do nosso cliente, a experiência do nosso cooperado, a experiência, né, do nosso time, enfim. E inovação em pensamento analítico, né, que nada mais é do que a gente está buscando a alfabetização digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aperfeiçoar os nossos aspectos que são só nossos, né, que são exclusivamente do ser humano, que a gente continuar no foco de aprendizagem ativa, que a gente continuar desenvolvendo pensamento crítico, que a gente ser original,
né, colocar a criatividade em prática, que a gente exercer a liderança como uma fonte mesmo, real de influência, mas não só influência nas relações, mas influência social mesmo, naquela coisa de que eu posso influenciar a minha comunidade, devo influenciar a minha comunidade, trabalhar a resiliência e a tolerância ao estresse, né? Interessante que quando a gente olha a competência e a gente vai acompanhando todos os anos, a gente vê que um pouco do mais do mesmo vai só aumentando um pouco a complexidade. Mas a gente antes não precisava falar em tolerância ao estresse, né? A gente falava basicamente em resiliência, mas porque está todo mundo no nível absurdo de ansiedade, de estresse. A própria inteligência emocional, né, a coisa do foco em servir, né, e de fato a gente ser capaz de solucionar problemas cada dia mais complexos. Então, assim, temos todos esses desafios, que é trabalhar um profissional que ainda não conhecemos tanto como que ele deverá ser. Né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer aqui essa ideia do Fórum Econômico Mundial, essa ideia de Davos, para que a gente saiba que, sim, o desafio, ele fica fácil quando a gente tem um futuro mais ou menos desenhado, né? Mas hoje em dia a gente precisa, de fato, como o próprio Davos falou, né, o Fórum trouxe a questão de que é um novo recomeço mesmo. Então, como fazer com que, de fato, a gente entre nesse novo recomeço? Bom, mas aí no nosso caso, Cicobi, no nosso caso, educação corporativa para o cooperativismo, temos oportunidades absurdas, ainda bem, né? E uma das nossas maiores oportunidades, como eu falei lá no início com vocês, nós somos regidos por 7 grandes princípios. São a base dos nossos valores, são a base dos nossos comportamentos, são a base das nossas atitudes, e o que a gente precisa com que as pessoas, de fato, coloquem ali no dia a dia, e que aquilo vire realmente comportamento. Um deles, que é o nosso 5º princípio, é o princípio da educação, formação e informação. Então, toda cooperativa, ela é obrigada, inclusive, a tirar um pedaço do FATES, né, a tirar um pedaço da sobra social dela, desculpa, para trazer para o FATES, né, para que, de fato, ela reinvista no desenvolvimento do seu público interno e no desenvolvimento do seu público externo, que são os cooperados e a comunidade. Então, de fato, a educação, ela é um fator fundamental para o cooperativismo, não só pela aquela noção que eu falei no início, de educação e cooperação, ter uma ação que conecta de fato, uma escolha de fato que conecta isso tudo. Então, eu educando, eu partilho, eu educando, eu estou cooperando, eu estou dividindo com o outro, né, estou compartilhando com o outro o que eu sei, né? Mas também pelo fato da gente saber que a educação é o que transforma a cultura, educação é o que transforma os comportamentos das pessoas, é o que de fato melhora o desempenho. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu partilho, mais eu aprendo. Então é fundamental realmente que a gente consiga traduzir essa importância do 5º princípio cooperativismo para o dia a dia, né? E aí a gente vê a educação como fazendo parte de todo o processo aí do cooperativismo desde 1844, lá na época dos tecelões de Rochdale, onde todo o processo começou, né, que inclusive se uniram para buscar uma qualidade de vida diferenciada na época, lá na Revolução Industrial, para buscar a qualidade de vida que eles não tinham, buscar uma igualdade que eles não tinham, né, para buscar, de fato, não serem tão margem, né, da sociedade como eram, e a educação foi fundamental para que eles aprendessem com os erros dos cooperativistas de todo o processo, como Robert Owen, enfim, mas também para que eles conseguissem partilhar, né, conseguissem dividir essas questões do aprendizado, do que deu certo, do que não deu certo, etc. E a educação nada mais é do que isso, né? Então, vai gerando cultura, vai gerando lastro de eu divido com você o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e juntos a gente vai criando um novo aprendizado, enfim, e, de fato, partilhando, né, o conhecimento. Então, eu acredito, sim, conhecimento é poder. Poder fazer. Poder no sentido de realizar, e não poder no sentido de eu tenho sobre o outro, né, no sentido de relações de poder. Né? E aí eu acho que talvez é isso que a gente precisa também trazer como oportunidade nas nossas relações, inclusive de trabalho, né? Para que as pessoas compartilhem mais o que sabem entre elas.
A gente tem algo que é a gente vê como uma grandíssima oportunidade dentro do Sicoob, né, dentro do cooperativismo, que nós somos, sim, uma organização verdadeiramente orientada por propósito, né, então a gente sabe que isso tudo sedimenta o caráter e a nossa identidade organizacional, uma orientação que ela tem essa organização de fato real com propósito, acaba conseguindo reforçar um senso comum muito grande, de um significado único, de uma construção de futuro que é coletiva, né, de uma aprendizagem que é coletiva, de uma visão que precisa ser unida, né, que precisa ser junto. Ela gera um orgulho de pertencer absurdo, né, quando eu tenho um porquê por trás, né, legitima e inspira a gente ser muito melhor do que a gente é, então a gente buscar um desempenho superior mesmo, né, mas o que a gente quer é legitimar e inspirar, como eu falei, lá na pegada do Simon Sinek, então, eu ser melhor do que eu fui ontem, né, então a gente estimular o ser humano a ser cada dia a sua melhor versão. E a gente sabe que uma orientação que ela é orientada por propósito, uma organização, desculpa, que é orientada por propósito, ela é alicerce de relações de fato autênticas, de fato baseadas em confiança, e que, portanto, obviamente, terão os melhores frutos possíveis, né, porque a confiança é a relação, é o foco, né, de tudo. E principalmente, né, eu acho que a grande oportunidade que todos nós temos, todos nós que trabalhamos com gente temos, é de continuar aprendendo durante a vida toda, que nada mais é do que o conceito do lifelong learning, né, e continuar desenvolvendo continuamente novas habilidades que a gente ainda não sabe quais serão, que a gente ainda não sabe qual que vai ser o nosso profissional do futuro, quais serão as novas habilidades que de fato virão, quais serão as novas profissões que de fato virão, mas uma coisa a gente tem certeza, aquela questão de aprender, desaprender, reaprender, né? Isso nunca foi tão real no nosso dia a dia, né? Enquanto desenvolvedores de pessoas, enquanto pessoas que buscam todo esse processo. E acho que uma crença que todos nós temos em comum é a importância do ser humano, né? Então, estamos vivendo hoje um momento, sim, muito difícil, cheio de muitas dores, cheio de muitas dúvidas, cheio de muito medo, né? Mas nunca foi tão importante a gente resgatar nas pessoas a essência de ser gente, a vontade de ser gente, a vontade de estar junto, né? Eu acho que nunca famílias cooperaram tanto quanto hoje, nunca as famílias se olharam tanto para si no sentido de se unirem mais, de se ajudarem mais, como muitas vezes a gente deixava o dia a dia de trabalho nos abduzir, né, de tal maneira que a gente mal via o desenvolvimento do nosso filho na escola, né? Então, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem vivido, com todo esse processo da pandemia, a gente viu que é o mais importante de tudo, né? Então, quando a gente olha um filho nosso, do nosso lado, enquanto a gente trabalha, ele está ali também na relação dele, para aprender, para ser alfabetizado, para entender ali o dia a dia dele, a gente também vai ali se unindo, né, nas próprias dificuldades e nessa beleza da gente se transformar. E a gente acredita no Sicoob que a educação transforma a vida, sim, porque primeiro ela transforma nós mesmos, né, para depois ela transformar os outros, e aí sim a gente traduz isso tudo para a transformação da comunidade, né, em todos que estão à nossa volta. Então, essa é a nossa grandíssima em relação à educação, né, que de fato a educação precisa, né, e transforma vidas, né? Então, temos aí uma grande oportunidade, um grande desafio pela frente. Foi isso que eu trouxe para vocês, para a gente bater um papo rápido, estou super à disposição para conversar, para dar qualquer, para ser mais objetivo em alguma questão que não tenha ficado clara, ou para contar alguma coisa que eu não trouxe, enfim, aqui está meu e-mail, também fique à vontade. E é isso, Paty. Ô, Tatiana, deixa eu tirar aqui para eu ver vocês, porque agora eu não vejo nada. Agora pode liberar. Muitas pessoas te agradecendo, excelente, show, alto nível, super produção do vídeo lá, agradecendo demais você compartilhar, enfim, foi sensacional. Muito obrigado mesmo você ter vindo. Aí a gente tem aqui 3 perguntas, eu vou passando e aí você fica à vontade para respondê-las. O Hugo Gaudioli pergunta assim: Tatiana, a seu ver, faz sentido vincular a educação corporativa à movimentação orgânica dentro da empresa? Acredito que seja questão de promoções, né? Se não for, você me corrija, Hugo.
É isso? Eu acredito que é isso mesmo, porque eu Uhum. conheço ele é da pegada do cargos e salários, acho que é isso mesmo. Perfeito. O Hugo confirmou aqui, gente. É isso. Confirmou? Obrigado. Tá. Então, o link da educação corporativa com todo esse processo de encarreiramento. É isso, né? Isso. E é interessante demais, porque a gente tem os prós e os contras, né? Eu acho que, obviamente, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais capacidade a gente tem para encarreirar, mais capacidade a gente tem para ajudar as pessoas nos seus processos de sucessão, inclusive, né, nos processos sucessórios ali dentro da organização, seja qualquer nível, né, e mais a gente se torna, então, apto a galgar, de fato, cargos mais interessantes. Então, não tem como a gente falar no desenvolvimento das pessoas sem a educação corporativa estar ali fazendo uma trilhazinha mínima, uma trilha em termos de desenvolvimento desses comportamentos, esse desenvolvimento desses, gerando um desempenho diferenciado, enfim. No Cicobi, a gente usa a educação corporativa como um apoio, né? Estou vendo aqui minha colega Silvia, linda, que trabalha com gestão de desempenho lá em Goiás. A gente utiliza, assim, o processo de educação corporativa, por exemplo, nos gaps, né? A gente identifica, né, Silvia, lá na gestão de desempenho, então, apoiando, sim, no processo de encarreiramento, né, nesses gaps todos que existem, mas o que a gente não gostaria é que o nosso colaborador, ele foque apenas nisso. Obviamente, todo o processo de desenvolvimento, ele precisa passar de desenvolvimento de cultura, de desenvolvimento, né, do que for, ele passa por educação. Só que, quando a gente usa a educação como a única forma da gente galgar carreira dentro da instituição, muitas vezes a gente traz aquele conceito da competição para dentro. E aí, muitas vezes, eu não vou compartilhar com a Silvia o que eu sei, porque eu tenho medo da Silvia tomar o cargo que eu quero, pegar o espaço que eu quero ocupar. Então, a gente tem que ter um cuidado gigante enquanto gestão de pessoas para a gente não estimular esse tipo de competição interna, que muitas vezes acaba sendo predatória, e não aquele estímulo a questões que são interessantes, né? Aquela competição que eu gostaria de não usar mais a palavra competição e sempre falar em coopetição, né? Então, a gente ir muito mais além, né? A gente competir atrás de coisas que de fato fazem sentido. Uma coisa que eu não gosto nada em educação corporativa, mas aí sou eu, CPF, é também o conceito, muitas vezes, de você colocar o que é obrigatório. Não, você só pode encarreirar se obrigatoriamente você fizer o curso A, B, C, D. Isso é ruim porque você tira o processo de escolha, você tira o processo de desenvolvimento que precisa vir de dentro, precisa vir de uma motivação interna, e aí muitas vezes você está fazendo ali por fazer, quase que no caso do online, passando tela só para cumprir aquele dia a dia. Então, é difícil, né? A gente fica assim com aquela visão muito romântica, não querendo muito fazer com que as pessoas utilizem a educação corporativa só para a carreira, mas não tem como desvincular, né? A gestão de pessoas é isso, é tudo absolutamente orgânico, como o Hugo falou, absolutamente conectado, e precisa ser, né? Eu só tenho esses medos, sabe? Eu acho que a gente precisa equilibrar bem. Nossa, perfeito, anotei aqui. Então, total, pelo menos para mim, né? Ele respondeu aqui que fez total sentido, inclusive no preenchimento dos PDIs, eu já li ele quando subiu. E aí o Hugo continua, ele faz uma outra pergunta que eu acredito que complementa essa, ele fala assim, ó, como é feito o processo de avaliação da assertividade dos cursos oferecidos aos colaboradores? Só antes de você responder, depois eu até vou repetir, só ler aqui mais alguns comentários, ó. A Diane, maravilha, sou cooperativista há mais de 20 anos e sempre esse assunto me fascina. A Lê Almeida, que oportunidade incrível, gratidão, Tatiana, e parabéns à BRH. A Gabriela, Tatiana, boa noite, poderia comentar Opa, quebrou. Poderia comentar... é uma pergunta, depois eu faço. Vou na do Hugo, então. Então, enfim, o pessoal te agradecendo demais. Como é feito o processo de avaliação da assertividade dos cursos? A gente tem um processo de avaliação interna, né, por meio dos nossos próprios RHs, né, então, uma coisa interessante, quando eu mostrei para vocês ali o início,
da nossa, do que é a estrutura do Sicoob, são 16 centrais, lembra? E aí a gente aqui está no CCS, que é o terceiro nível disso tudo. Então, a gente só consegue trabalhar em conjunto total com essas 16 centrais. Então, a gente recebe muito input, né, das 16 centrais, no sentido de isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando. Outra coisa que a gente busca muito nos processos de desenvolvimento de novas trilhas e no desenvolvimento de novos cursos é estar buscando ali diretamente com o próprio usuário, como que foi a experiência dele, né? Mas eu ia falar um negócio, agora eu me perdi. Mas, enfim, é importante demais a gente estar sempre buscando essa coisa do qual que é o nível de experiência que a gente gostaria de agregar e que a gente precisa agregar, né, para o desenvolvimento das competências dentro do Sicoob. A gente trabalha com competências já há muito tempo, né, Silvio? Desde, sei lá, muitos anos, e não só da gente estar desenvolvendo esses processos das competências hoje, no dia a dia do desenvolvimento do nosso pessoal, a gente precisa realmente estar sempre vendo o que a gente gera de resultado e o que a gente não gera de resultado. Uma coisa que é legal, que a gente não conseguiu fazer ainda para todo mundo, infelizmente, mas é uma meta nossa desse ano, é o trabalho dos indicadores mesmo. Hoje a gente consegue olhar, e a gente conseguiu fazer isso em algumas cooperativas, mostrar qual que foi o nível de comercialização de produtos e serviços e, portanto, aumento de receita que foi gerado com essa comercialização de produtos e serviços pós-realização de cursos. Então, a gente viu que depois da realização dos cursos que eles precisavam fazer para conhecer melhor aqueles produtos, a gente teve um aumento de 500% em termos de desempenho, né? Isso é algo que a gente quer conseguir fazer nacionalmente, ainda não conseguimos, mas estamos com um foco grande, porque aí é resultado ali real, sim, né? Fatos e dados. Tá bom. Olha só, Paty, tem mais 2 perguntas, vou fazer e aí a gente encerra, pode ser? Então tá bom. Rapidinho, pessoal. Tatiana, a Suleima, nossa colega do Sebrae, viu, Tatiana? Ela te pergunta assim, Tatiana, adorando o seu partilhar. Não sei se você já falou, pois caiu minha internet algumas vezes. O Sicoob, por ser uma instituição financeira, tem programas de educação financeira para os colaboradores e familiares? Possui indicadores do uso consciente do dinheiro? Nossa, essa eu vou até anotar. Legal demais, Sulema. E a Paty top também para responder sobre educação financeira, hein, Paty? Que do dia a dia da Patrícia aqui, nossa, viu? Como dos grandes braços do Instituto aí, de forma nacional. Então, Suleima, sim, como você viu no nosso propósito, né, conectar pessoas, né, justamente para promover prosperidade e inclusão financeira, né, isso é o nosso DNA no Sicoob. Então, a gente precisa, sim, ser uma alternativa em relação ao investimento financeiro, né, a gente precisa ser uma alternativa aos bancos, né, e a gente, de fato, em termos de taxa de juros, em termos de N questões, principalmente quando a gente pega todo o recurso, né, que a cooperativa desenvolve, gera, e ele é reinvestido na própria comunidade, então aí já é o maior dos diferenciais, e por meio da educação a gente consegue gerar realmente para aquela comunidade, para aquelas pessoas, uma realidade em termos de melhores escolhas em relação a um cheque especial, melhores escolhas em relação à poupança, melhores escolhas em relação a todos os produtos financeiros que eles têm. O Instituto Sicoob, ele foi nacionalizado tem 2 anos, é um dos maiores parceiros que a universidade tem, então hoje a gente tem N trilhas diferentes, e uma grande missão, né, Paty, de formar um exército de educadores financeiros, né, em todas as cooperativas do Brasil todo, não simples de fazer. Então, primeiro a gente precisa trabalhar a educação financeira dentro do nosso corpo, né, funcional, para que aí sim a gente consiga fazer com que eles próprios, como voluntários, consigam compartilhar esse conhecimento com a comunidade, com os nossos cooperados, né? Então, ainda não temos esses índices todos, estamos hoje, inclusive, esse ano, como um projeto grande que a gente vai ter durante, que ele tem aí uma média para ser desenvolvido até 2023, que é justamente trazer a educação financeira para a definição mesmo das escolhas, né, de produtos e serviços mesmo. Então, é trazer a educação financeira no desenhar dos nossos produtos e serviços.
né? Então, é um projeto que está iniciando agora, tem a universidade à frente, junto com o instituto, junto com estratégia, junto com as áreas comerciais, para que, de fato, a gente consiga saber o que a gente está ofertando, né, para o nosso cooperado e que, de fato, venha com uma pegada diferenciada em relação à justiça financeira, né, que é o que a gente busca por meio da educação financeira. Complementando, Tati, o Instituto tem um programa, Suleima, que chama Voluntário Transformador. Então, os nossos voluntários, como a Tati comentou, eles são capacitados para passar essa educação financeira. Então, a gente tem a capacitação do eixo cidadania financeira e que esse colaborador voluntário, ele vai para a comunidade em N ações, ou palestras, ou clínicas financeiras, para falar de educação financeira com a comunidade, com os cooperados, e também para utilizar isso no seu dia a dia. E temos programas online, que toda a comunidade pode acessar as orientações financeiras online pelas clínicas financeiras. Então, é uma entrega que foi realizada em meio à pandemia. Então, a gente tinha as clínicas presenciais, que atendiam a comunidade, que faziam muita aglomeração, e quando chegou a pandemia, a gente viu que não dava para parar de atender, de falar disso, sobretudo por conta da pandemia. E aí, esse grande projeto das clínicas financeiras virtuais, que a gente está intensificando todo momento essa divulgação, porque é uma entrega para a comunidade, e tem a ver com o nosso propósito de justiça financeira e de prosperidade também. Legal. Eu até faço também, né, Paty? Muito obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Olha, eu íntima, né? Fica à vontade, eu adoro. Mas é interessante a gente pensar nisso, que do jeito que o Brasil está, né, a gente vivendo aí tantas mudanças, e a pandemia, o nível de pobreza aumentou, né? E aí a gente fala que é um problema que vem na educação. E aí você disse muito, né? Não dá para a gente ficar competindo. Então, se as instituições financeiras começar a pensar em conjunto, né? Até com outras instituições, de, ser um módulo obrigatório em escolas estaduais ou municipais, né? Começar lá nas escolinhas, acho que seria um grande projeto, né? Talvez Davos pode aparecer isso, não sei, mas pelo menos começando em algum estado, essa união das instituições, fala assim, olha, escola, a gente vai patrocinar essa matéria, né? E pensando no futuro. Agora a gente tem uma boa novidade, uma boa notícia, viu, Suleima, em relação a esse processo todo, porque o Banco Central está super envolvido com a agenda de sustentabilidade, a ESG, né, super envolvido com todas essas questões climáticas, enfim. E o Banco Central tem agora a agenda BCS, e um dos pilares é a educação financeira. Então, ele determinou que os bancos, e aí a FEBRABAN, que está à frente disso tudo, agora, obrigatoriamente, faça com que as pessoas entendam para fazer escolhas mínimas em relação a juros, enfim, para diminuir, né, toda essa desigualdade financeira que ocorre. Então, eu fico imaginando também... No cooperativismo também. Legal. Ainda, Tatiana, imaginando, assim, vocês, uma instância financeira, eu não sei, deve ter alguns benefícios para os seus funcionários, né? Imagina a tentação, equilibra, nossa, tem um saldinho aqui, vou emprestar, calma, imagina o desafio. Tatiana, vamos encerrar aqui com a última pergunta da Gabriela. O pessoal ainda... eu ficaria aqui até meia-noite fácil. Mas a gente não pode, a gente até passou um pouquinho, o presidente vai puxar minha orelha daqui a pouco. Eu até acredito que você já respondeu, né? Você falou das estruturas, da escola, trilha, mas eu vou falar para você ser um pouco mais, pode ser mais rápida, mais objetiva para Gabriela. Poderia comentar a estrutura da universidade de vocês? É um formato de escolas, utilizam LMS? Jean, essa foi a última, aí ela responde e você já pode fazer, às vezes, por gentileza. Bom, na Universidade Corporativa de Cicobi, nós temos 4 grandes pilares, que são aquelas 4 escolas que eu falei, liderança e governança, 3 Cs, né, cooperativismo, cultura, cidadania, excelência operacional e negócios. Nós temos 3 grandes áreas que desenvolvem os conteúdos e o entregam, então, para o nosso usuário, né, que é uma área de desenvolvimento de conteúdo. Então, todo o conteúdo, 70% do nosso conteúdo ele é interno,
desenvolvido por nós, por essa área de conteúdo, junto com os nossos profissionais, né, especialistas pelos próprios assuntos. Temos uma área de soluções educacionais, então muito do que a gente faz em termos de entrega de EAD é feito também dentro de casa, né, com vários designers, enfim. Utilizamos o LMS hoje, que é o SuccessFactors, que é da SAP, ele é gigante, mas ele tem algumas dificuldades em termos de geração de experiências diferenciadas para o nosso pessoal, porque ele ainda é bem travado. E utilizamos mais um canal, que é esse canal, que é o MOB, né, que a gente desenvolve para o cooperado. Estamos estudando agora um LMS que a gente vai acabar abrindo também para a comunidade, então ainda estamos no processo de estudo para que a gente consiga também disponibilizar alguns cursos para o desenvolvimento das comunidades, não só, né, para os cooperados. Mas depois fica à vontade de mandar e-mail e tal, que eu falo mais detalhadamente. Ok. Antes de eu fazer a fala final, nós temos uma convidada conosco aqui, que ela é a presidente da ICF, aqui o capítulo Mato Grosso, e ela quer fazer um convite para vocês. Então, Graciele, assuma a fala e aí eu pego e faço um fechamento e a gente termina. A BRH Mato Grosso, parabéns pelo evento. Tatiana, parabéns, adorei. Educação transforma, acredito, assim, muito nisso. E a ICF, gente, é a Federação Internacional de Coaching. Essa semana, de 17 a 23, a gente celebra a Semana Internacional de Coaching. Então, tem muitos eventos mundialmente sendo realizados em várias línguas. E aqui no Brasil, a gente vai ter vários eventos até sexta-feira. Amanhã, a gente tem, inclusive, um painel com a Dom Cabral, às 18 horas. São eventos gratuitos. Então, essa semana inteira. Amanhã tem 2 de manhã, que são internacionais, com tradução simultânea, e 2 no período da tarde, 1 à tarde, 1 à noite, que são com profissionais aqui do Brasil. E são eventos muito bacanas. Você pode entrar na página ICF Brasil, icf.brasil, do Instagram, e lá tem toda a programação. Suleima, nossa parceira, também faz parte da diretoria aqui do Mato Grosso, da ICF, então vocês são todos convidados e vale a pena vocês conhecerem, viu? Convite rápido. Graciele, até para poder ajudar você na divulgação do convite, depois manda um link para mim, que existe um grupo em que todos eles estão, que é o grupo dos inscritos, a gente coloca ótimo. lá e a pessoa só clicar e entrar no evento. Perfeito, Okay? perfeito. Obrigada pelo espaço, Jean, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aqui de educação de todos nós. Mérito de todos aqui que estamos suando bastante a camisa. Pessoal, a Tatiana avisou que ela não jantou, então nós temos que fechar essa reunião para ela poder jantar, tá? Enquanto eu falo aqui, vão abrindo a câmera de vocês que a gente vai printar, tirar foto e vai colocar o rosto de vocês no Facebook. E vai colocar então, música? Não. E aí, coloquem o seu melhor sorriso no rosto para que vocês possam aparecer no nosso Facebook, nosso Instagram e tudo mais. Tatiana, muito obrigado. O público ficou presente aqui o tempo inteiro numa linearidade de participante. Caiu agora, no final, nós tivemos aqui, se eu não me engano, 54 pessoas, que para nós é um público muito bacana, muito grande. Então, receba a nossa gratidão. Esperamos de verdade poder tê-las outras vezes aqui conosco esse ano, se não o ano que vem, mas eu acho que o tema é muito bacana. E a nossa ponte com você vai ser sempre a Patrícia. Então, sinta-se acolhida e bem recebida por todos nós e queremos tê-la mais vezes aqui conosco. A todos que aqui estão, antes de eu falar tchau, liberem a foto de vocês. A câmera, abre a câmera. Quem está com a câmera aberta, coloque um sorriso no rosto, porque já vai sair a foto. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí saiu uma foto e agora 2. Obrigado pela presença de todos, obrigado à nossa diretoria, os nossos voluntários. Vocês não sabem o trabalhão que dá ficar produzindo material e escrevendo para vocês. Não briguem com a gente pelas nossas divulgações no WhatsApp de vocês, faz parte do jogo. Não briga.
Não briga. Isso aí, o Leandro é o nosso corretor ortográfico aqui. Então, não briga com a gente aqui, porque dá um trabalho fazer isso, meu povo, mas dá um trabalho. E muito obrigado por todos e obrigado mais uma vez, Tatiana. Então, tá fechado o nosso encontro hoje. Diane, quer falar alguma coisa como palavra final? Patrícia, que também é a nossa representante Cicobi aqui. Só agradecer demais. A Exato, agradecer desde mesmo. o começo foi muito receptiva a nossa solicitação. Agradecer muito por esses momentos. Tenho certeza que todos ficaram agraciados aí e empolgados em desenvolver educação corporativa nas empresas. Obrigada, Tati. Eu que agradeço, gente. Prazer enorme. Pai, você está aqui, agora que eu estou vendo. Obrigada. É seu gente, pai? Prazer. É meu pai aqui embaixo de mim, aqui, pelo menos na minha tela aqui embaixo. Eu já tive a Você alegria começou de falando ver. dele, olha que lindo, né? Começou falando dele, da inspiração, que lindo. Surpresa. Gente, beijo. Tatiana tem que jantar. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada.